Vá morar com os porcos no sítio. Estas palavras saíram da boca da minha própria filha, aquela mesma que embalei em meus braços por noites inteiras quando tinha febre alta, aquela que ensinei a andar, a ler, a sonhar, a filha por quem vendi meu carro para pagar a faculdade particular, a filha por quem adiei minha aposentadoria por 5 anos para garantir que ela tivesse um bom começo de vida. Meu nome é Altamiro Silva. Tenho 67 anos e nunca imaginei que o amor de pai pudesse ser tão cruelmente desprezado. Olho para minhas mãos enrugadas, que calcularam milhares de balanços financeiros ao longo de 4 décadas como contador. Mãos que construíram, centavo por centavo, uma vida decente para minha família. Mãos que seguraram as de Teresa, minha esposa, enquanto o câncer a levava embora há 8 anos. E penso na ironia. Estas mesmas mãos que sustentaram tantas responsabilidades agora eram vistas como inúteis, como um fardo por minha única filha, Vanessa. A frase ainda ecoa em minha cabeça como um martelo golpeando repetidamente, embora já tenha se passado quase 1 ano desde que foi pronunciada. Naquele dia, o céu estava carregado de nuvens escuras, prenunciando a tempestade que viria, tanto no céu quanto em minha vida. O casamento de Vanessa com Bruno havia acontecido na noite anterior. Uma cerimônia luxuosa num buffet caríssimo nos jardins, para a qual fui convidado quase como uma obrigação, um detalhe incômodo a ser tolerado. Lembro-me de como fui colocado na mesa mais distante do salão, junto com outros parentes incômodos. A tia idosa de Bruno, um primo distante que ninguém conhecia bem. Durante toda a festa, Vanessa mal trocou 2 palavras comigo. Quando tentei abraçá-la, ela desviou, preocupada que eu pudesse amarrotar seu vestido importado. Engoli o desprezo como quem engole um remédio amargo, em silêncio, forçando um sorriso para não estragar o dia mais feliz da vida dela. No dia seguinte, ainda sentindo o peito apertado pela rejeição velada da festa, fui surpreendido por Vanessa e Bruno aparecendo sem aviso no apartamento onde morávamos. Ou melhor, onde eu morava e a hospedava desde que se formou. Vanessa tinha aquele olhar determinado que conheço desde sua infância, quando queria algo e não aceitaria um não como resposta. Bruno mantinha-se meio passo atrás dela, com aquele sorriso de superioridade que sempre me causava arrepios. Pai, precisamos conversar sobre sua situação. Ela começou, sem nem mesmo perguntar como eu havia passado a noite ou se queria um café. Bruno e eu decidimos que vamos morar aqui depois da lua de mel. Confesso que senti um lampejo de alegria. Seria bom ter companhia novamente, pensei ingenuamente. O apartamento era grande o suficiente para 3 pessoas, e eu já estava acostumado à presença de Vanessa. Talvez pudéssemos ser uma família de verdade, com jantares juntos e conversas na sala. Mas minha esperança durou apenas o breve instante entre uma frase e outra. E achamos que seria melhor para você. Ela continuou, cada palavra estudada como quem pisa em um campo minado. Se encontrasse outro lugar para morar. Afinal, você já tem idade para aproveitar a vida, conhecer pessoas da sua idade. O que você está dizendo, filha? Perguntei, ainda não acreditando no que ouvia. Este apartamento é meu. Foi comprado com meu dinheiro, com meu trabalho de uma vida inteira. Foi quando Bruno interveio, com aquela voz pausada de advogado corporativo acostumado a intimidar. Seu Altamiro, vamos ser práticos. O senhor está sozinho, já tem uma certa idade. Pensamos em algo que seria bom para todos. Pesquisamos algumas comunidades para a terceira idade. São lugares seguros, com assistência médica, atividades recreativas, um asilo, traduzi. A voz tremendo não de medo, mas de indignação. Vocês querem me colocar num asilo para ficarem com meu apartamento. Pai, Vanessa exclamou fingindo-se ofendida. Não é um asilo, é uma comunidade residencial. E não é só pelo apartamento, é pelo seu bem. O senhor vive sozinho, quase não sai de casa, não tem amigos da sua idade. Levantei-me da cadeira,
sentindo cada um dos meus 67 anos pesarem sobre meus ombros, mas decidido a manter minha dignidade. Não vou para lugar nenhum, Vanessa. Este apartamento é meu e continuarei morando aqui. Foi então que vi algo mudar no olhar dela. O verniz de preocupação filial se quebrou, revelando a verdadeira face da ganância. Seus olhos, tão parecidos com os de Teresa, agora brilhavam com uma frieza que jamais pensei ver em minha filha. Pai, ela disse, a voz agora despida de qualquer afeto, não seja teimoso. Esta é a melhor solução para todos nós. Bruno e eu precisamos de privacidade, de espaço. Precisamos começar nossa vida de casal propriamente. E onde eu começo a minha vida de viúvo abandonado? Respondi, com uma amargura que nem sabia que existia dentro de mim. Em um quarto de asilo, esperando visitas que nunca virão, foi quando Bruno perdeu a compostura. Vermelho de raiva, ele bateu na mesa da sala, fazendo o porta-retratos com a foto de Teresa cair no chão. O vidro se estilhaçou, assim como minha última esperança de reconciliação. Chega dessa conversa, ele gritou. O senhor está sendo egoísta e ingrato. Sua filha está oferecendo uma solução digna. E o senhor age como se estivéssemos cometendo um crime. Se não quer ir para a comunidade residencial, problema seu. Arrume suas trouxas e vá morar com os porcos no sítio. A frase caiu como um raio em dia claro. Vanessa nem ao menos repreendeu o marido pela grosseria. Apenas ficou ali, em silêncio, concordando com cada palavra cruel. Trabalhei como contador por 40 anos na mesma empresa, a construtora Horizonte, em São Paulo. Comecei como auxiliar administrativo e me aposentei como gerente financeiro. Durante toda a minha carreira, economizei cada centavo possível para garantir conforto à minha família. Teresa, minha esposa por 35 anos, sempre foi minha companheira de sonhos. Juntos, compramos nosso apartamento no Morumbi, um imóvel de 3 quartos, pelo qual pagamos durante 2 décadas. Criamos Vanessa com todo o amor e dedicação que pais podem oferecer. Quando Teresa descobriu o câncer, tudo mudou. Foram 8 meses de luta intensa. Dividi meu tempo entre o trabalho e os cuidados com ela. Vanessa, já formada em marketing e trabalhando em uma multinacional, aparecia nos fins de semana, sempre com pressa. Pai, você entende, né? Estou começando minha carreira, preciso me dedicar, dizia enquanto eu passava noites em claro no hospital. Eu fingia compreender, engolindo a solidão como quem engole um remédio amargo. Após a partida de Teresa, o vazio tomou conta do apartamento. Os passos dela ainda ecoavam nos corredores. Seu perfume ainda impregnava nossas roupas no guarda-roupa. Foi quando Vanessa sugeriu que eu vendesse o apartamento. Para que tanto espaço para uma pessoa só, pai? Você poderia comprar algo menor e investir a diferença, argumentou em uma das raras visitas. Recusei. Aquelas paredes guardavam memórias preciosas demais para serem negociadas. 3 meses depois do funeral, Vanessa perdeu o emprego. Estava endividada com o financiamento de seu carro importado e o aluguel de um apartamento em Pinheiros. Sem alternativas, pediu para voltar para casa. Claro que aceitei. A ideia de ter companhia novamente, especialmente da minha filha, parecia um bálsamo para minha solidão. Nas primeiras semanas, tudo correu bem. Jantávamos juntos, assistíamos a filmes na sala. Vanessa falava sobre seus planos, suas entrevistas de emprego, suas esperanças. Eu ouvia, feliz por ter novamente alguém com quem conversar. Mas logo a dinâmica começou a mudar. O primeiro sinal veio quando encontrei o quarto de Teresa completamente transformado. As fotografias dela que mantinha na mesinha de cabeceira tinham sumido. O antigo papel de parede floral que ela tanto amava havia sido substituído por uma pintura cinza moderna. Seus livros de poesia, suas pequenas coleções de porcelana, tudo havia sido embalado e colocado no depósito do prédio. Achei que seria melhor assim, pai. Não é saudável você ficar preso ao passado, disse Vanessa quando questionei. Além disso, preciso de um espaço para trabalhar em casa enquanto não encontro outro emprego. Engoli a mágoa e tentei me adaptar. Afinal,
Ela tinha razão, não? Talvez eu estivesse mesmo preso ao passado. Talvez fosse hora de seguir em frente, como todos diziam. Comecei a frequentar um grupo de apoio para viúvos no centro comunitário do bairro. Lá conheci pessoas que enfrentavam a mesma dor, que entendiam o vazio das noites solitárias, o hábito persistente de colocar 2 pratos à mesa. Foi nesse grupo que conheci Zulmira, uma professora aposentada que perdera o marido havia 5 anos. Era uma senhora enérgica de 72 anos, com cabelos grisalhos, sempre presos em um coque elegante. Diferente da maioria de nós no grupo, ela parecia ter encontrado um novo propósito. Cultivava ervas medicinais em seu pequeno jardim e produzia chás e tinturas que vendia em feiras de artesanato. Você não precisa esquecer quem perdeu para seguir em frente, Altamiro. Ela me disse um dia, enquanto tomávamos café após a reunião. Precisa apenas encontrar algo que faça seus dias terem sentido novamente. Suas palavras plantaram uma semente em mim. Comecei a pensar no que poderia dar sentido à minha aposentadoria. Sempre gostei de natureza, de plantas. Teresa e eu tínhamos o sonho de comprar um sítio quando nos aposentássemos. Um lugar tranquilo onde pudéssemos cultivar nossa própria comida, receber amigos, respirar ar puro. Era um sonho que parecia ter morrido com ela. Mas agora, conversando com Zulmira, sentia-o ressuscitar timidamente. Enquanto isso, em casa, as coisas continuavam mudando. Vanessa conseguiu um novo emprego em uma agência de publicidade. O salário era bom, mas os horários imprevisíveis. Muitas vezes chegava tarde da noite, acompanhada por colegas de trabalho que invadiam nossa sala com risadas altas e garrafas de vinho. Eu me recolhia ao meu quarto, incomodado com o barulho, mas feliz por vê-la feliz. Foi numa dessas noites que ela conheceu Bruno, alto, bem vestido, com aquele tipo de sorriso que parece estudado para impressionar. Era advogado corporativo, filho de um desembargador influente. Na primeira vez que o vi, senti um frio na barriga, uma intuição que não soube definir. Ele me cumprimentou formalmente, analisando o apartamento com olhos calculistas, como quem avalia uma mercadoria. Belo apartamento, seu Altamiro. Este prédio é antigo, não? Deve ter valorizado bastante nos últimos anos, comentou, enquanto Vanessa servia taças de vinho para todos na sala. Foi comprado com muito sacrifício quando Vanessa ainda era pequena, respondi, notando como ele parecia mais interessado no imóvel do que em conhecer o pai de sua namorada. Vanessa e Bruno começaram a namorar oficialmente. Ele aparecia cada vez mais em nosso apartamento, sempre tratando-me com uma polidez distante, aquele tipo de educação formal que esconde mais do que revela. Notei como Vanessa mudava perto dele, tornava-se mais contida, mais preocupada com aparências. Comprou roupas novas, começou a frequentar salões de beleza caros, mudou seu corte de cabelo, seu jeito de falar. Certa noite, cheguei em casa mais cedo do que o esperado. Tinha ido a um encontro do grupo de apoio que terminou antes do previsto. Ao abrir a porta, ouvi vozes vindas da cozinha. Vanessa e Bruno não me ouviram entrar. Mas é claro que este apartamento vale muito mais do que ele pensa, dizia Bruno. Pela localização, pelo tamanho, poderia facilmente ser vendido por um valor que daria para comprar algo menor para ele e ainda sobrar uma boa quantia para investir. Eu sei, mas ele é muito apegado a este lugar. Diz que tem memórias da minha mãe em cada canto, respondeu Vanessa, num tom que misturava frustração e impaciência. Memórias não pagam contas, querida. E francamente, quanto tempo mais você vai sustentar um velho aposentado? Ele não percebe que está sugando seus recursos, que você poderia estar muito melhor sem este fardo. Fardo. A palavra me atingiu como um soco no estômago. Era isso que eu havia me tornado para minha própria filha? Um fardo a ser carregado, um obstáculo aos seus planos. Silenciosamente, recuei até a porta e saí novamente. Caminhei pelo bairro durante horas, tentando processar o que havia ouvido, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Quando finalmente voltei,
Fiz barulho ao entrar, anunciando minha chegada. Vanessa apareceu na sala, sorridente, como se nada tivesse acontecido. Tudo bem, pai? Como foi o encontro? Foi bom, respondi simplesmente, incapaz de olhar nos seus olhos. Naquela noite, deitado na cama, encarando o teto, tomei uma decisão. Não seria um fardo para ninguém. Não permitiria que minha dignidade fosse negociada como um imóvel em leilão. Na manhã seguinte, liguei para Zulmira e pedi que me encontrasse no café habitual. Preciso de um conselho, Zulmira, disse, enquanto mexia distraidamente meu café. Como você fez para recomeçar? Ela me olhou com aqueles olhos sábios que pareciam enxergar além das palavras. Primeiro, aceitei que nada seria como antes. Depois, permiti-me sonhar novamente. O que você gostaria de fazer, Altamiro, se pudesse começar de novo? Um sítio, respondi sem hesitar. Teresa e eu sempre quisemos um pedaço de terra para cultivar, para viver mais próximos da natureza. E o que impede você de realizar esse sonho agora? A pergunta pairou entre nós, simples e desafiadora. De fato, o que me impedia? Tinha minha aposentadoria, algumas economias, saúde razoável. O único obstáculo real era o medo do desconhecido, do recomeço aos 67 anos. Venha comigo no próximo final de semana, propôs Zulmira. Tenho um amigo corretor que conhece algumas propriedades nos arredores de São Paulo. Vamos dar uma olhada sem compromisso. Foi assim que conheci o pequeno sítio em Atibaia. Eram apenas 2 alqueires, com uma casa simples de 2 quartos, um galpão e muitas árvores frutíferas. A terra era fértil, havia uma nascente própria nos fundos da propriedade. O preço era surpreendentemente acessível. O antigo proprietário havia falecido e os herdeiros queriam vender rapidamente para dividir a herança. É perfeito, sussurrei, sentindo uma emoção que não experimentava há anos. Simplesmente perfeito. Nos dias seguintes, com a ajuda de Zulmira e do corretor, iniciei o processo de compra do sítio. Utilizei parte das economias que mantinha em uma conta separada, dinheiro que Teresa e eu havíamos guardado justamente para realizar este sonho. Não contei nada a Vanessa, não porque planejasse abandoná-la, mas porque precisava ter um plano B, uma saída digna caso o que ouvi na cozinha naquela noite se concretizasse. As visitas ao sítio tornaram-se frequentes. Inventava desculpas para Vanessa. Consultas médicas, encontros com antigos colegas, voluntariado num hospital. Ela raramente questionava, ocupada demais com seu trabalho e seu relacionamento cada vez mais sério com Bruno. Em uma dessas visitas, conheci Manuel Cardoso, um agricultor experiente que morava na propriedade vizinha. Alto, magro, com a pele curtida pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho, Manuel tornou-se meu mentor involuntário nessa nova jornada. Seu Altamiro, a terra aqui é boa demais, ele dizia, pegando um punhado de solo e deixando-o escorrer entre os dedos. Dá para plantar de tudo, verduras, legumes, frutas. O senhor já pensou no que vai cultivar primeiro? Na verdade, não tinha pensado ainda. Minha experiência com a agricultura limitava-se a cuidar de algumas plantas de apartamento. Mas a ideia de produzir meus próprios alimentos, de viver do que a terra oferecia, exercia um fascínio cada vez maior. Comece simples, aconselhou Manuel. Alface, rúcula, cenoura, tomate, coisas que crescem rápido e não exigem tanta técnica. Depois, com mais experiência, pode partir para cultivos mais complexos. Seguindo seu conselho, comecei preparando pequenos canteiros próximos à casa. Manuel me ensinou sobre compostagem, sobre a importância da rotação de culturas, sobre como aproveitar a água da chuva para irrigação. Cada nova descoberta era uma pequena vitória. Cada muda que vingava me enchia de um orgulho que há muito não sentia. Enquanto isso, em São Paulo, o namoro de Vanessa e Bruno avançava rapidamente. Após apenas 6 meses juntos, anunciaram o noivado. A festa de noivado foi realizada na mansão dos pais dele, em Alphaville. Fui convidado, claro, mas me senti completamente deslocado.
Os olhares de pena, os cochichos quando passava, a forma como era apresentado como o pai da Vanessa, sem nome próprio, sem história. Durante a festa, ouvi acidentalmente uma conversa entre Bruno e um de seus amigos. "E o que vocês vão fazer com o velho depois do casamento?" perguntou o amigo com um desprezo mal disfarçado. "Estamos vendo algumas opções", respondeu Bruno baixando a voz. "O ideal seria que ele aceitasse ir para uma dessas comunidades para idosos, sabe? O apartamento dele é excelente, bem localizado. Se vendermos, daria para comprar algo muito melhor. Mas ele é teimoso, apegado àquele lugar. Vai ser difícil convencê-lo a sair então? Talvez não. Vanessa acha que ele está ficando meio confuso ultimamente, esquecendo coisas. Se piorar, não será difícil conseguir uma curatela." A conversa continuou, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Confuso, esquecendo coisas, eu estava perfeitamente lúcido. Aquilo era uma mentira deliberada, um plano para me declarar incapaz e tomar controle dos meus bens. Naquele momento, o pequeno sítio em Atibaia deixou de ser apenas um plano B. Tornou-se minha tábua de salvação, minha única garantia de independência e dignidade. Intensifiquei as visitas, agora com um propósito claro: preparar o lugar para ser minha nova morada permanente. Com a ajuda de Manuel, contratei um pedreiro local para fazer pequenos reparos na casa. Comprei um fogão simples, uma geladeira usada, móveis básicos. Aos poucos, sem que Vanessa desconfiasse, fui transferindo para lá objetos pessoais, documentos importantes, fotografias de família que consegui resgatar do depósito do prédio. Nos 3 meses que precederam o casamento, vivi praticamente uma vida dupla. Em São Paulo, era o pai idoso, supostamente confuso, que assistia passivamente aos preparativos da filha para um casamento no qual ele era mera figuração. Em Atibaia, era o novo agricultor orgânico, aprendendo cada dia mais sobre cultivo, sobre a terra, sobre uma forma de vida que nunca imaginei que fosse viver. As hortas começaram a produzir. As primeiras colheitas, embora modestas, encheram-me de um orgulho imenso. Seguindo um conselho de Zulmira, comecei a vender pequenos excedentes na feira local. Era pouca coisa, alguns maços de alface, rúcula fresca, cenouras colhidas na manhã, mas a sensação de vender algo que havia cultivado com minhas próprias mãos era indescritível. Foi na feira que conheci Jurema Sampaio, uma senhora de 68 anos, especialista em plantas medicinais. Ela se interessou pelas minhas hortaliças orgânicas e propôs uma troca. Compraria meus produtos regularmente se eu cedesse um pedaço da minha terra para ela cultivar suas ervas. Era uma parceria vantajosa para ambos. Jurema tinha conhecimentos valiosos sobre agricultura natural e eu ganharia uma cliente regular. A rede de apoio crescia. Manuel, Zulmira, Jurema, o pedreiro que reformou a casa, os vizinhos que me ajudavam com dicas e ferramentas emprestadas. Era uma comunidade real, baseada em respeito mútuo e solidariedade, algo que eu não sentia há muito tempo em São Paulo, especialmente em minha própria casa, que cada vez mais parecia um território hostil. O casamento de Vanessa e Bruno aconteceu num sábado de céu claro em um buffet caríssimo nos Jardins. Fui colocado na mesa mais afastada, junto com parentes distantes e amigos de segunda categoria. Durante toda a festa, Vanessa mal falou comigo. Quando tentei abraçá-la, ela se afastou, preocupada com seu vestido importado. Sorri tristemente, pensando em como Teresa estaria arrasada ao ver nossa filha transformada naquela pessoa fria e calculista. No domingo seguinte, menos de 24 horas após o casamento, veio o confronto final. Vanessa e Bruno apareceram no apartamento sem aviso prévio. Ela com aquele olhar determinado que conheço desde sua infância, ele com o sorriso de superioridade que nunca deixava seu rosto. E então veio a conversa, as sugestões da comunidade residencial, as mentiras sobre minha suposta confusão mental e, finalmente, as palavras que jamais esquecerei.
Vá morar com os porcos no sítio. O que eles não sabiam é que era exatamente isso que eu planejava fazer. O que Bruno e Vanessa não sabiam é que eu já estava preparado para aquele momento. Enquanto me olhavam com uma mistura de irritação e expectativa, aguardando minha rendição ou um ataque de fúria que justificasse medidas mais drásticas, mantive a calma. Levantei-me lentamente da cadeira, olhei para o porta-retratos quebrado no chão. A imagem de Teresa entre estilhaços de vidro, um simbolismo perfeito para o que nossa família havia se tornado. E simplesmente disse: não será necessário chamar a polícia ou serviço social. Sairei por vontade própria. A surpresa nos rostos deles era evidente. Esperavam resistência, lágrimas, súplicas, qualquer coisa, menos aquela aceitação tranquila. Pai, não é preciso sair agora, disse Vanessa, subitamente desconfortável com a facilidade da vitória. Pode ficar até encontrar um lugar adequado. Já encontrei, respondi secamente. Só preciso de algumas horas para organizar meus pertences pessoais. Enquanto Bruno e Vanessa trocavam olhares confusos, comecei a separar o que levaria comigo. Roupas, documentos, poucos objetos pessoais. O restante, móveis, eletrodomésticos, utensílios, deixaria para trás. Eram apenas coisas, afinal. E eu estava prestes a começar uma vida onde as coisas teriam muito menos importância. Para onde vai, seu Altamiro? Perguntou Bruno, tentando soar preocupado, mas obviamente aliviado com minha cooperação. Para um lugar onde serei respeitado, respondi, sem elaborar. O mistério os incomodava, percebi. Bem feito. Em 3 horas tinha tudo pronto. 2 malas grandes contendo o essencial. Chamei um táxi e, enquanto esperávamos na sala, em silêncio constrangedor, entreguei a Vanessa um envelope. O que é isso, pai? Os documentos do apartamento e uma carta para o advogado. O imóvel permanece no meu nome, mas você e Bruno podem morar aqui pelo tempo que precisarem. Apenas não tentem vendê-lo ou transferi-lo sem minha autorização expressa. O Dr. Fonseca está instruído a monitorar qualquer tentativa nesse sentido. A expressão de frustração no rosto de Bruno era impagável. Seu plano de se apossar do apartamento acabava de encontrar um obstáculo legal. Quando o táxi chegou, saí sem olhar para trás. Não houve abraços de despedida, não houve promessas vazias de manter contato. Apenas o silêncio de um capítulo que se encerrava. No táxi, indiquei ao motorista o endereço da rodoviária. Tinha uma passagem reservada para Atibaia, onde Manuel me esperaria com sua caminhonete. A viagem de ônibus durou pouco mais de 1 hora, tempo suficiente para refletir sobre os acontecimentos recentes e respirar fundo. Apesar da dor da rejeição, sentia uma estranha leveza, como se estivesse deixando para trás não apenas um apartamento, mas também um papel que já não me servia, o de velho descartável, o de obstáculo aos planos dos mais jovens. Manuel estava na rodoviária conforme combinado. Seu rosto enrugado, abrindo-se num sorriso genuíno quando me viu. E então, seu Altamiro, decidiu mesmo trocar o asfalto pela terra vermelha? Decidi, Manuel, e não me arrependo nem um pouco. Durante o trajeto até o sítio, contei-lhe resumidamente o que havia acontecido. Ele escutou em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça em compreensão. Quando terminei, ficou alguns instantes pensativo antes de falar. Sabe, seu Altamiro, a terra é mais generosa que as pessoas. Você cuida dela com respeito, ela devolve em abundância. Não julga sua idade, não se importa se suas mãos tremem um pouco ou se seu cabelo está branco. Só quer saber se você tem disposição para o trabalho e paciência para esperar os frutos. Em suas palavras simples, continham uma sabedoria que ressoava profundamente em mim. Era exatamente isso que eu buscava nesta nova fase. Um recomeço baseado no que eu podia oferecer, não no que representava como obstáculo. Chegamos ao sítio já no final da tarde. O sol se punha atrás das árvores, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. A casa simples, com sua varanda de madeira e telhado de cerâmica, parecia me dar as boas-vindas.
Não era luxuosa como o apartamento no Morumbi, mas tinha algo que havia perdido lá, a sensação de lar. Manuel ajudou-me a descarregar as malas e prometeu voltar no dia seguinte para continuarmos o trabalho nos canteiros. Fiquei sozinho pela primeira vez no que agora era oficialmente minha nova morada. Arrumei minhas coisas nos armários, preparei um jantar simples com verduras da horta e sentei-me na varanda para contemplar o céu estrelado. Algo impossível de se ver em São Paulo, com toda sua poluição luminosa. Ali, rodeado pelo silêncio da noite rural, quebrado apenas pelo canto dos grilos e o eventual pio de uma coruja distante, permiti-me finalmente sentir a mágoa do abandono, a dor da ingratidão, a tristeza pelo que poderia ter sido uma relação familiar amorosa, e não foi. Chorei silenciosamente, sem vergonha ou contenção. Não havia ninguém para julgar minhas lágrimas, ninguém para me dizer que homens não choram ou que eu estava sendo emotivo demais. Chorei até me sentir vazio e estranhamente renovado, como se as lágrimas levassem embora não apenas a dor recente, mas anos de mágoas acumuladas, de expectativas frustradas. Quando finalmente me recolhi para dormir, na cama simples do quarto principal, senti que havia atravessado um portal. O velho Altamiro, o pai abnegado que aceitava tudo em nome do amor filial, ficara para trás. Um novo homem nascia. Um que priorizaria sua dignidade e encontraria propósito em suas próprias escolhas, não nas migalhas de atenção que outros lhe ofereciam. Os dias seguintes foram de intenso trabalho físico. Manuel e eu expandimos os canteiros de hortaliças, preparamos novas áreas para plantio, consertamos a cerca que delimitava a propriedade. Zulmira aparecia regularmente, trazendo mudas de plantas medicinais que passamos a cultivar em uma seção especial do terreno. "Tem mão boa para isso, Altamiro", comentava ela, vendo como as ervas prosperavam sob meus cuidados. "É como se a terra respondesse ao seu toque." O trabalho era duro para alguém da minha idade, acostumado a passar dias inteiros sentado em um escritório climatizado. Meus músculos doíam, minhas mãos desenvolveram calos, minha pele bronzeou-se sob o sol constante. Mas cada desconforto físico trazia consigo uma satisfação profunda, uma conexão com algo mais amplo e significativo que eu mesmo. Jurema, a especialista em plantas medicinais, tornou-se uma presença frequente no sítio. Além de me ensinar sobre os usos terapêuticos de diversas ervas, mostrou-me como preparar tinturas, pomadas e chás que poderiam ser vendidos por um bom preço nas feiras locais. Era uma mulher fascinante, com uma mistura de conhecimento científico e sabedoria popular que me encantava. "Este conhecimento está morrendo, Altamiro", ela dizia enquanto me mostrava como extrair essências. "Os jovens não se interessam. As grandes farmacêuticas preferem medicamentos sintéticos que podem patentear. Alguém precisa preservar este saber." Havia algo de profético em suas palavras. Eu, que sempre fui um homem urbano, metódico, acostumado a números e balanços, agora me via como guardião de conhecimentos ancestrais, de uma forma de se relacionar com a natureza que o mundo moderno rapidamente esquecia. Um mês após minha mudança, recebemos a visita de Eulália Fonseca, proprietária de uma queijaria artesanal próxima. Tinha ouvido falar sobre nossas hortaliças orgânicas e ervas medicinais e queria conhecer o projeto. Era uma senhora de 70 anos, viúva como eu, que havia transformado a pequena produção de queijos de cabra do falecido marido em um negócio próspero, com produtos vendidos até mesmo para restaurantes de São Paulo. "Vocês estão fazendo algo especial aqui", comentou após percorrer o sítio. "Já pensaram em expandir, em vender para além das feiras locais?" Confesso que não tínhamos pensado tão longe. Estávamos focados no dia a dia, em fazer a terra produzir, em aprender os ciclos naturais das plantas, em desenvolver métodos orgânicos eficientes. A ideia de transformar aquilo em um negócio mais estruturado não havia ainda cruzado minha mente. "Tenho contatos em São Paulo", continuou Dona Eulália.
Restaurantes que valorizam produtos orgânicos, lojas de produtos naturais, até mesmo algumas escolas que servem alimentos saudáveis. Se tiverem interesse, posso apresentá-los. A proposta era tentadora, mas trazia consigo desafios. Expandir significaria mais trabalho, possivelmente contratar ajudantes, lidar com logística, entregas, contabilidade. Era um passo grande para alguém que havia chegado ali há tão pouco tempo. Pense com calma, disse Eulália, percebendo minha hesitação. Não precisa decidir agora, mas saiba que há mercado para o que vocês estão produzindo e ele só tende a crescer. Naquela noite, após Eulália partir, reunimos-nos na varanda. Eu, Manuel, Zulmira e Jurema. Discutimos a proposta, pesando prós e contras, sonhando possibilidades. Foi ali, naquele momento de planejamento coletivo, que percebi. Não estava apenas construindo um refúgio para mim mesmo. Estava ajudando a criar uma pequena comunidade. Pessoas que, como eu, haviam sido de alguma forma marginalizadas pela sociedade por causa da idade, mas que tinham tanto ainda a oferecer. E se formássemos uma cooperativa, sugeriu Zulmira, sempre a mais visionária do grupo. Cada um contribuindo com seu conhecimento específico, dividindo responsabilidades e lucros. A ideia caiu como uma semente em solo fértil. Nos dias seguintes, elaboramos um plano simples, porém ambicioso. Manuel ficaria responsável pela parte técnica do cultivo. Jurema desenvolveria a linha de produtos medicinais. Zulmira cuidaria da organização das feiras e eu, com minha experiência em contabilidade, administraria as finanças do empreendimento. Dona Eulália seria nossa ponte com os mercados em São Paulo. Batizamos o projeto de Sítio Recomeço, Orgânicos e Medicinais. O nome carregava tanto o aspecto prático do que produzíamos, quanto o simbólico do que representava para todos nós. Uma segunda chance, um novo começo em uma fase da vida em que muitos nos consideravam acabados. 2 meses após minha chegada, já tínhamos uma produção regular. Vendíamos em 3 feiras diferentes da região, além de fornecer para 2 restaurantes em Atibaia que valorizavam ingredientes locais. A renda ainda era modesta, mas crescia a cada semana. Mais importante que o retorno financeiro, porém, era a sensação de propósito, de contribuição, de pertencimento. Durante todo esse tempo, não tive notícias de Vanessa ou Bruno. Nenhuma ligação para saber se eu estava bem, nenhuma mensagem perguntando onde eu estava morando. Apenas silêncio e uma consulta ao meu advogado que me informou que eles haviam pedido informações sobre a possibilidade de venda do apartamento. Doutor Fonseca, seguindo minhas instruções, deixou claro que eu mantinha plena capacidade mental e que qualquer tentativa de questionar isso judicialmente seria fortemente contestada. No 3º mês, contratamos nosso primeiro funcionário, ou melhor, funcionária. Lourdes tinha 65 anos e havia sido demitida da fábrica de costura onde trabalhava, porque não acompanhava mais o ritmo da produção. Com experiência em jardinagem e uma disposição impressionante para o trabalho manual, tornou-se uma adição valiosa à nossa pequena equipe. Nunca pensei que encontraria emprego novamente na minha idade, confessou, emocionada, quando assinamos sua carteira de trabalho. Meus filhos estavam me pressionando para morar com eles, para ajudar com os netos, como se isso fosse tudo que tenho a oferecer. Sua história ecoava a de tantos idosos, vistos como fardos ou, na melhor das hipóteses, como babás convenientes, raramente como indivíduos com ambições, habilidades e direitos próprios. No Sítio Recomeço, porém, a idade era valorizada, a experiência respeitada, o conhecimento acumulado ao longo de décadas, visto como um ativo precioso, não como sinal de obsolescência. Com a chegada de Lourdes, pudemos aumentar a produção e aceitar novas encomendas. Dona Eulália, fiel à sua palavra, nos apresentou a Cláudio Azevedo, proprietário de uma rede de restaurantes orgânicos em São Paulo. Ele visitou o sítio, encantou-se com nossa operação e propôs um contrato regular.
Forneceríamos verduras, legumes e ervas frescas para 2 de seus estabelecimentos, com possibilidade de expandir para os demais no futuro. Vocês não estão apenas produzindo alimentos, comentou durante a visita. Estão contando uma história que meus clientes vão adorar. Idosos experientes, sabedoria tradicional, respeito à natureza. É exatamente o tipo de narrativa que valorizo nos meus restaurantes. O contrato com Cláudio representou um salto para nosso empreendimento. Precisávamos agora garantir produção regular, qualidade consistente, entregas pontuais. Não era mais um projeto de subsistência ou uma ocupação para preencher o tempo. Estávamos nos tornando um negócio sério, com responsabilidades e expectativas a cumprir. Foi nesse momento que percebi a ironia da situação. Eu, que havia sido considerado inútil, um estorvo a ser removido do caminho, agora liderava um empreendimento em expansão, gerava empregos, produzia alimentos saudáveis, preservava conhecimentos tradicionais. Enquanto isso, Vanessa e Bruno permaneciam no apartamento que tanto cobiçavam, provavelmente frustrados por não poderem vendê-lo, presos a um plano que não se concretizara como esperavam. Não cultivava sentimentos de vingança. A mágoa pela rejeição ainda existia, claro, uma cicatriz que talvez nunca desaparecesse completamente, mas havia sido substituída por algo muito mais poderoso, a satisfação de uma vida reconstruída em bases mais sólidas, mais autênticas, mais significativas. No 4º mês, expandimos novamente. Contratamos Osvaldo, um senhor de 70 anos que havia sido jardineiro profissional antes de ser considerado velho demais para o trabalho pesado. Com seu conhecimento técnico sobre plantas ornamentais, iniciamos uma nova linha de produtos. Flores comestíveis para restaurantes gourmet, um nicho pequeno, mas extremamente lucrativo. Nosso grupo crescia não apenas em número, mas em diversidade de conhecimentos e habilidades. Cada novo membro trazia algo único, uma especialidade, uma história de vida, uma forma particular de se relacionar com a terra e seus frutos. E todos compartilhavam uma característica. Haviam sido, de alguma forma, marginalizados por causa da idade. Somos o sítio dos descartados, brinquei certa noite durante um jantar comunitário que realizávamos semanalmente. Pessoas, plantas e conhecimentos que o mundo moderno considera ultrapassados, mas que têm tanto valor e sabedoria para oferecer. A definição, embora feita em tom de brincadeira, capturava perfeitamente a essência do que estávamos construindo. Era mais que um negócio, mais que uma cooperativa. Era um manifesto vivo, uma prova concreta de que a idade avançada não significa o fim da produtividade, da criatividade, da capacidade de contribuir significativamente para a sociedade. 5 meses após minha saída forçada do apartamento no Morumbi, recebemos uma visita inesperada. Antônio Bastos, jornalista da revista Negócios Rurais, apareceu sem aviso prévio, enviado por Cláudio para fazer uma matéria sobre os fornecedores de seus restaurantes. Inicialmente relutante, nunca gostei de exposição pública, acabei concordando com a entrevista após perceber que poderia ser uma oportunidade de divulgar não apenas nossos produtos, mas também a filosofia por trás do Sítio Recomeço. A matéria seria publicada em 2 semanas. Mal sabia eu o impacto que teria em nossas vidas, e especialmente na relação com minha filha. A entrevista com Antônio Bastos durou uma tarde inteira. Ele quis conhecer cada cantinho do Sítio Recomeço, conversar com todos os colaboradores, entender nossa história individual e coletiva. Era um homem perspicaz, na casa dos 45 anos, com olhos atentos que não deixavam escapar nenhum detalhe. O que mais o impressionou, confessou depois, não foi apenas a qualidade dos produtos que cultivávamos, mas o modelo de negócio que havíamos criado. Vocês estão revolucionando a ideia de trabalho para a terceira idade, disse, enquanto fotografava Lourdes colhendo flores comestíveis com um cuidado quase maternal.
Um contraponto perfeito para a cultura do descarte humano que domina o mercado. Mostrei a ele nossos registros financeiros, os contratos com restaurantes, os planos de expansão. Meu passado como contador me permitia organizar tudo com precisão, garantindo transparência e eficiência na gestão. Antônio tomava notas furiosamente, ocasionalmente erguendo as sobrancelhas em surpresa ao ver os números de crescimento. Seu Altamiro, vocês são a prova viva de que experiência e sabedoria têm valor de mercado, comentou. É uma narrativa poderosa em tempos de culto à juventude. Terminamos a entrevista na varanda da casa, observando o pôr do sol tingir o céu de vermelho e dourado. Foi então que Antônio fez a pergunta que eu temia desde o início. E sua família, seu Altamiro? O que pensam sobre esta mudança radical na sua vida? Hesitei. Poderia mentir, inventar uma história de apoio familiar, de transição planejada para o campo. Seria mais fácil, menos doloroso. Mas algo dentro de mim, talvez o mesmo impulso que me levou a recusar o papel de idoso descartável, me fez optar pela verdade. Minha filha e meu genro me expulsaram de casa, disse simplesmente. Queriam meu apartamento e sugeriram que eu fosse para um asilo. Quando me recusei, fui convidado a morar com os porcos no sítio. Eles não sabiam que eu já tinha este lugar preparado. Antônio pousou seu caderno de anotações, visivelmente impactado pela revelação. E eles sabem o que o senhor construiu aqui? Não fazem ideia. Não tive mais contato com eles desde aquele dia. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, provavelmente considerando as implicações éticas de publicar essa parte da história. O senhor se importaria se eu incluísse isso na matéria? É uma dimensão importante do que estão construindo aqui, não apenas uma empresa agrícola, mas uma resposta à forma como nossa sociedade trata os idosos. Refleti por um momento. Não queria usar a matéria como vingança contra Vanessa, como forma de humilhá-la publicamente, mas também não podia negar a verdade sobre a origem do sítio Recomeço, sobre as circunstâncias que me levaram a esta nova vida. Pode incluir, Antônio. Só peço que não mencione nomes. Não quero expor minha filha, apesar de tudo. Ele concordou, respeitando minha decisão. Despedimo-nos com um aperto de mão firme e a promessa de que me enviaria uma cópia da revista assim que a matéria fosse publicada. Nas 2 semanas seguintes, nosso trabalho continuou em ritmo acelerado. A parceria com os restaurantes de Cláudio se consolidava. Nossas vendas nas feiras locais aumentavam a cada semana. Nossos produtos ganhavam reputação por sua qualidade excepcional. Contratamos mais 2 funcionários, ambos aposentados, com dificuldades para encontrar trabalho devido à idade. E começamos a planejar a construção de uma pequena estufa para cultivo de ervas mais delicadas durante o inverno. Eu raramente pensava no apartamento no Morumbi ou em Vanessa e Bruno. Não por falta de amor. Uma parte de mim sempre sentiria falta da menina de cachos dourados que um dia encheu meus dias de alegria. Mas porque o presente era tão pleno, tão significativo, que não sobrava muito espaço para lamentar o passado. A edição da Negócios Rurais com nossa matéria chegou numa quarta-feira ensolarada. Antônio cumpriu sua palavra e enviou vários exemplares. Reunimos toda a equipe na hora do almoço para a leitura coletiva. A matéria ocupava 4 páginas inteiras, com fotos coloridas do sítio, dos canteiros bem cuidados, das estufas, dos produtos embalados e, claro, da nossa equipe de jovens idosos, como Antônio carinhosamente nos chamou no texto. O título era impactante. Recomeço, como um grupo de idosos descartados criou um negócio de sucesso na agricultura orgânica. O subtítulo completava: após ser expulso pela filha que queria seu apartamento, contador aposentado transforma um pequeno sítio em Atibaia em um empreendimento lucrativo que emprega exclusivamente pessoas acima dos 65 anos. A matéria relatava em detalhes nossa trajetória, desde a compra secreta do sítio até os contratos com restaurantes renomados de São Paulo. Destacava as histórias individuais de Zulmira, Manuel, Jurema, Lourdes e dos outros colaboradores.
todos com passados de rejeição por causa da idade, todos encontrando no sítio recomeço, não apenas emprego, mas propósito e comunidade. O que este grupo de agricultores prateados está criando vai além da produção orgânica, escreveu Antônio. É um novo modelo de inserção da terceira idade no mercado produtivo, valorizando justamente o que o mundo corporativo costuma descartar: experiência, paciência, conhecimento acumulado e uma profunda conexão com processos naturais. Ao final da leitura, houve um momento de silêncio emocionado, seguido por aplausos espontâneos. Todos sentíamos o mesmo. Uma mistura de orgulho pelo que havíamos construído, validação por ver nosso trabalho reconhecido e a certeza de que estávamos no caminho certo. "Isso merece uma comemoração", exclamou Zulmira. "Vamos fazer um jantar especial no sábado, convidar nossos parceiros, celebrar esta conquista." A ideia foi recebida com entusiasmo. Passamos os dias seguintes planejando o evento, que seria realizado na área comum do sítio. Cada um contribuiria com um prato, utilizando ingredientes da nossa própria produção. Convidamos Dona Eulália, Cláudio, Antônio, os donos das bancas vizinhas na feira, os proprietários das terras adjacentes. Pessoas que, de uma forma ou outra, haviam contribuído para nosso sucesso. No sábado à noite, o sítio estava transformado. Luzes decorativas pendiam das árvores, mesas cobertas com toalhas coloridas espalhavam-se pelo gramado. O aroma de comida caseira preenchia o ar. Cerca de 30 pessoas compareceram, trazendo mais pratos, bebidas, música. Era uma celebração genuína, o tipo de festividade que surge naturalmente quando pessoas compartilham não apenas trabalho, mas visão e propósito. Foi no auge da festa, quando Jurema havia acabado de propor um brinde ao sítio Recomeço, e todos erguiam seus copos em celebração, que um carro desconhecido estacionou na entrada da propriedade. Os faróis permaneceram acesos por alguns segundos antes de se apagarem, como se o motorista estivesse hesitante. "Estamos esperando mais alguém?" perguntei a Manuel, que estava ao meu lado. Ele deu de ombros, tão surpreso quanto eu. Observamos duas figuras descerem do veículo e caminharem hesitantes na direção da festa. Quando entraram no círculo de luz projetado pelas luminárias, senti meu coração acelerar. Vanessa e Bruno estavam ali, parados na borda da celebração, parecendo completamente deslocados. Ela vestia uma blusa simples e jeans, não as roupas de grife a que estava acostumada. E seu rosto exibia uma expressão que misturava surpresa e constrangimento. Bruno, ao seu lado, parecia ter perdido toda a arrogância habitual. Seus ombros curvados, seu olhar inquieto. Um silêncio constrangedor caiu sobre a festa. Todos ali conheciam minha história, sabiam quem era minha filha e o que havia feito. Muitos olhares hostis se voltaram para o casal, como se instintivamente se colocassem em posição defensiva, protegendo não apenas a mim, mas a todo o projeto que representávamos. Fui eu quem quebrou o impasse, caminhando até onde eles estavam. "Vanessa, Bruno, que surpresa!" Minha voz saiu mais fria do que pretendia, mas não conseguia evitar. 6 meses de silêncio, sem uma ligação, sem uma mensagem, e agora apareciam sem aviso, interrompendo nossa celebração. "Pai!" Vanessa começou, a voz trêmula. "Precisamos conversar!" Olhei para meus amigos e colaboradores que observavam a cena com expressões que iam da curiosidade à indignação. Não queria criar um espetáculo nem arruinar a festa com um drama familiar. "Vamos para a varanda da casa", sugeri, indicando o caminho. "Podemos falar lá." Conduzi-os através do jardim, sentindo os olhares nos seguindo. Na varanda, ofereci as cadeiras de vime que eu mesmo havia reformado quando me mudei para o sítio. Sentei-me de frente para eles, esperando. Vanessa parecia lutar para encontrar as palavras. Seus olhos percorriam o sítio, as luzes da festa, a casa simples, mas bem cuidada, como se tentasse reconciliar a realidade à sua frente com a imagem que havia construído do que aconteceria comigo após a expulsão.
Vimos a matéria na revista, ela finalmente disse, sobre este lugar, sobre o que você está fazendo aqui. E ficaram surpresos ao descobrir que o velho inútil não acabou num asilo ou debaixo de uma ponte? Perguntei, sem conseguir conter a ironia. Bruno teve a decência de parecer envergonhado. Vanessa mordeu o lábio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Pai, as coisas não estão bem para nós, ela admitiu, após um momento de silêncio. Bruno perdeu o emprego no escritório de advocacia. Houve problemas. Olhei para meu genro, que evitava meu olhar. Que tipo de problemas? Ele foi acusado de conduta antiética num caso importante, Vanessa explicou, quando ficou claro que Bruno não o faria. Está respondendo a um processo no Conselho de Ética da OAB. Pode perder a licença para advogar. Um silêncio pesado caiu entre nós. Não sentia alegria com os problemas deles, apenas uma vaga sensação de que o universo tinha um senso de justiça irônico. Sinto muito por vocês, disse com sinceridade, mas ainda não entendo o que vieram fazer aqui. Vanessa e Bruno trocaram olhares, comunicando-se silenciosamente como casais fazem. Foi ela quem tomou a iniciativa. Estamos falidos, pai. O processo no escritório, as dívidas do casamento que ainda não terminamos de pagar, o aluguel do apartamento. Aluguel? Mas vocês não estão no meu apartamento no Morumbi? Saímos de lá há 2 meses, confessou Bruno, falando pela primeira vez. Seu advogado deixou bem claro que não podíamos vender nem alugar o imóvel sem sua autorização expressa. E nós precisávamos de dinheiro rápido. Então estão pagando aluguel em outro lugar quando poderiam estar morando de graça no meu apartamento? A ironia da situação não me escapava. O apartamento pelo qual haviam me expulsado, que tinha sido o motivo de tanto conflito, agora estava vazio, enquanto eles pagavam aluguel em outro lugar. É que pensamos em vender os móveis, mas seu advogado disse que tudo que estava no apartamento também era seu, e não podíamos dispor sem autorização, explicou Vanessa, a voz embargada. Recostei-me na cadeira, processando a informação. Dr. Fonseca havia seguido minhas instruções à risca, protegendo meus interesses de forma eficaz. Eu deveria sentir alguma satisfação por ver meus algozes agora em dificuldades, mas só conseguia sentir uma profunda tristeza pelo desperdício de amor, de possibilidades, de laços que deveriam ser mais fortes que a ganância. E agora vocês viram a matéria e pensaram, o que exatamente? Perguntei, genuinamente curioso sobre o que os motivara a procurar o sítio. Que talvez você pudesse nos ajudar, disse Vanessa, as palavras saindo como se cada uma custasse um esforço imenso. A matéria diz que vocês estão expandindo, que precisam de mais gente. Vocês querem trabalhar aqui? Perguntei, incrédulo. No sítio dos porcos? Bruno enrubesceu, lembrando-se claramente das palavras cruéis que havia proferido 6 meses antes. Vanessa abaixou a cabeça, incapaz de sustentar meu olhar. Sei que não merecemos sua ajuda, ela murmurou. Sei que fomos terríveis com você, mas não temos para onde ir, pai. Ninguém quer contratar Bruno com esse processo ético em andamento e meu salário mal cobre o aluguel. Olhei para o casal à minha frente, jovem, saudável, educado, com todas as vantagens que eu nunca tive na idade deles, mas completamente destruído por escolhas erradas e talvez por uma visão distorcida do que realmente importa na vida. Foi então que percebi, não sentia raiva deles. Nem desejo de vingança, nem vontade de recusar ajuda para dar o troco. Sentia apenas uma espécie de compaixão cansada, o tipo de sentimento que surge quando se olha para algo quebrado e se pergunta se vale a pena tentar consertar ou se é melhor deixar ir. Venham comigo, disse levantando-me da cadeira. Quero mostrar algo a vocês. Conduzi-os de volta à festa, que continuava animada, embora com alguns olhares curiosos em nossa direção.
Parei próximo a uma das mesas onde nossos produtos estavam expostos. Cestas de verduras frescas, arranjos de flores comestíveis, potes de geleias artesanais feitas com nossas frutas, tinturas medicinais elaboradas por Jurema. Isso tudo, disse, indicando com um gesto amplo os produtos, o sítio, as pessoas, não surgiu do nada. Foi construído com trabalho duro, respeito mútuo, valorização do conhecimento de cada um. Não é apenas um negócio, é uma comunidade. Vanessa olhava ao redor, seus olhos registrando os detalhes que a matéria da revista não poderia capturar plenamente. As risadas genuínas, os abraços espontâneos, a evidente alegria que emanava daquele grupo de velhos descartados. Vocês são bem-vindos para trabalhar aqui, continuei, mas com algumas condições. Quais? Perguntou Bruno, parecendo simultaneamente esperançoso e apreensivo. Primeiro, começarão do zero, como qualquer outro funcionário, sem privilégios por serem minha família. Segundo, morarão na casa de trabalhadores, não na minha. Terceiro, participarão de sessões semanais de terapia familiar comigo, não para reviver o passado, mas para construir algum tipo de relacionamento para o futuro, se isso for possível. As condições eram rigorosas, mas justas. Não se tratava de punição, mas de estabelecer bases sólidas para qualquer possível reconciliação. Quando podemos começar? Perguntou Vanessa, uma centelha de esperança iluminando seu rosto pela primeira vez desde que chegara. Segunda-feira, Zulmira mostrará onde vocês vão ficar e explicará suas funções iniciais. Bruno estendeu a mão, num gesto formal que parecia inadequado para a situação. Obrigado, seu Altamiro. Não vai se arrepender. Ignorei a mão estendida e, num impulso que me surpreendeu tanto quanto a eles, abracei minha filha. Foi um abraço rápido, ainda carregado de reservas e mágoas não resolvidas, mas também de possibilidades. Quando nos separamos, vi lágrimas escorrendo livremente pelo rosto de Vanessa. Vão para casa e organizem suas coisas, disse. Na segunda, começa uma nova fase para todos nós. Enquanto os observava partir, sentia um turbilhão de emoções. Alegria por rever minha filha, apreensão sobre suas verdadeiras intenções, esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos reconstruir algo da família que um dia fomos, antes que a ganância e o materialismo corroessem os laços de amor e respeito. Zulmira aproximou-se, colocando uma mão em meu ombro em silencioso apoio. Tem certeza disso, Altamiro? Perguntou suavemente. Eles machucaram você profundamente. Tenho certeza que quero tentar, respondi. Não por eles principalmente, mas por mim, porque descobri que perdoar é mais libertador que guardar rancor. Voltamos para a festa, onde nossos amigos e colaboradores aguardavam, curiosos, mas respeitosos. Expliquei brevemente a situação, a decisão de oferecer trabalho a Vanessa e Bruno, as condições estabelecidas. Houve alguns olhares céticos, algumas preocupações expressas em voz baixa, mas, no geral, senti apoio. Esta era uma comunidade construída sobre segundas chances, afinal. Quando a festa terminou e me recolhi à minha casa simples, mas acolhedora, sentei-me novamente na varanda. O céu estava pontilhado de estrelas brilhantes, o tipo de espetáculo que só se vê longe das luzes da cidade. Pensei em Teresa, em como ela estaria orgulhosa do que construí, talvez até mais orgulhosa da minha disposição em dar uma chance de reconciliação com nossa filha. Você estava certa, Teresa, murmurei para o céu estrelado. Nunca é tarde para recomeçar, nem mesmo relações que parecem irremediavelmente quebradas. Com esse pensamento reconfortante, recolhi-me para dormir, sabendo que segunda-feira seria o início de um novo capítulo na história do sítio Recomeço e na minha própria história de renovação e redenção. A segunda-feira chegou com o nascer do sol, como sempre acontece no campo. Acordei antes do amanhecer, seguindo a rotina que havia estabelecido desde minha chegada ao sítio.
Preparei um café forte e sentei-me na varanda para assistir ao espetáculo diário da natureza despertando. O céu tingindo-se gradualmente de rosa e laranja, os pássaros iniciando seu coro matinal, a névoa fina pairando sobre os canteiros de hortaliças. Mas naquela manhã específica havia um peso extra em meus pensamentos. Vanessa e Bruno chegariam em algumas horas, trazendo consigo não apenas seus pertences físicos, mas toda a bagagem emocional de nossa história compartilhada. O abandono, as palavras cruéis, a tentativa de me descartar como algo sem valor. Às 8 horas, reunimos toda a equipe para o café da manhã coletivo que realizávamos diariamente antes do início dos trabalhos. Expliquei novamente a situação, pedindo que todos dessem uma chance aos novos integrantes. Sei que muitos de vocês têm reservas, disse, observando as expressões céticas ao redor da mesa. E com razão. Mas se aprendemos algo neste sítio é que todos merecem uma oportunidade de recomeçar. Jurema, sempre a mais direta do grupo, expressou a preocupação que certamente pairava na mente de todos. E se for apenas interesse, Altamiro? Se eles estiverem apenas usando você novamente até conseguirem se reerguer financeiramente? Era uma pergunta válida, uma que eu mesmo havia me feito inúmeras vezes desde sábado. Então teremos aprendido mais uma lição, respondi simplesmente. E seguiremos em frente como sempre fizemos. Vanessa e Bruno chegaram pontualmente às 9, carregando poucas malas. Um contraste marcante com o estilo de vida luxuoso que haviam tentado manter antes. Zulmira, cumprindo sua promessa, mostrou-lhes a casa dos trabalhadores, uma construção simples mas confortável nos fundos da propriedade, onde ficariam instalados. Manuel assumiu a responsabilidade de introduzi-los ao trabalho básico do sítio. Para Bruno, designou a tarefa de auxiliar na preparação de novos canteiros, trabalho físico intenso que exigia cavar, adubar, nivelar o solo. Para Vanessa, indicou a colheita de verduras para entrega nos restaurantes de Cláudio, trabalho meticuloso que demandava atenção aos detalhes e delicadeza no manuseio. Mantive-me distante durante aquele primeiro dia, observando de longe como se adaptavam. Vi Bruno suar sob o sol forte da manhã, suas mãos macias rapidamente desenvolvendo bolhas pelo contato com ferramentas às quais não estava acostumado. Vi Vanessa lutar com o peso das caixas de verduras, seu rosto demonstrando surpresa ao perceber o esforço físico envolvido em um trabalho que provavelmente considerava simples antes de experimentá-lo. Não senti satisfação ao vê-los enfrentar dificuldades. Pelo contrário, uma parte de mim queria intervir, facilitar as coisas, como qualquer pai faria por seus filhos, mas sabia que isso seria um desserviço para todos nós. Eles precisavam entender, através da experiência direta, o valor do trabalho que fazíamos, a dignidade presente em cada calosidade, em cada gota de suor. Ao final do dia, quando todos se reuniram para o jantar comunitário, notei o cansaço evidente em seus rostos, mas também algo mais, um brilho de realização, talvez. Bruno, especialmente, parecia transformado. Sentado ao lado de Manuel, ouvia atentamente seus conselhos sobre técnicas de compostagem, fazendo perguntas ocasionais que demonstravam genuíno interesse. Vanessa mantinha-se mais reservada, como se ainda processando a nova realidade em que se encontrava. Durante o jantar, nossos olhares se cruzaram brevemente. Havia algo vulnerável no dela, uma fragilidade que me lembrou da menina que corria para meus braços quando tinha pesadelos. Nossa primeira sessão de terapia familiar aconteceu na quarta-feira daquela semana. Dr. Rafael, um psicólogo aposentado que morava em Atibaia e ocasionalmente trocava consultas por produtos do sítio, concordou em nos acompanhar nesse processo delicado. A sessão inicial foi tensa, cheia de silêncios pesados e palavras cuidadosamente escolhidas. Vanessa chorou ao relembrar a morte de Teresa, confessando como se sentira abandonada quando perdi-me em minha própria dor, deixando-a processar sozinha seu luto pela mãe.
Você se fechou completamente, pai, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto agora livre de maquiagem. Era como se tivesse perdido os dois de uma vez. Suas palavras me atingiram como um raio, iluminando aspectos do passado que eu havia convenientemente ignorado. Era verdade. Após a morte de Teresa, mergulhei tão profundamente em minha própria dor que não conseguia enxergar a dela. Enquanto eu lamentava a perda de minha companheira, ela sofria pela perda da mãe e, de certa forma, também do pai, que se tornara uma concha vazia de quem costumava ser. Bruno, surpreendentemente, mostrou-se mais aberto do que eu esperava. Admitiu que sua ambição desmedida e obsessão por status haviam distorcido seus valores. O processo ético que enfrentava agora, resultado de ter falsificado documentos para impressionar clientes importantes, servira como um doloroso despertar. Eu acreditava que o fim justificava os meios, confessou, evitando meu olhar, que o sucesso a qualquer custo era a única medida de valor. Agora percebo quanto isso me custou, não apenas financeiramente, mas em termos de quem me tornei. Ao final daquela primeira sessão, não houve reconciliação milagrosa, nem abraços emocionados ou declarações grandiosas de perdão. Apenas o reconhecimento mútuo de feridas profundas e o compromisso tentativo de buscar alguma forma de cura. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo próprio. Vanessa e Bruno adaptavam-se gradualmente ao trabalho do sítio, seus corpos urbanos lentamente fortalecendo-se, suas mentes aprendendo novos conhecimentos, novas formas de enxergar o mundo. Bruno, particularmente, surpreendeu a todos com sua capacidade de aprendizado. O que começou como trabalho braçal básico, logo evoluiu para um interesse genuíno pela agroecologia. Passava horas conversando com Manuel sobre técnicas de cultivo, sistemas de irrigação natural, controle biológico de pragas. Ele tem mente analítica, comentou Manuel certo dia. Consegue enxergar sistemas, conexões. Vai ser útil para expandirmos. Vanessa demorou mais para encontrar seu lugar. Nas primeiras semanas, percebi nela uma certa relutância, como se ainda não tivesse aceitado completamente sua nova realidade. Mas então, Dona Eulália visitou o sítio para discutir os produtos que levariam à Feira Especial de Orgânicos em São Paulo. E ao descobrir o passado de Vanessa em marketing, fez uma sugestão que mudaria tudo. Por que não aproveitar essa experiência? Vocês têm produtos excepcionais, mas as embalagens são básicas, a comunicação quase inexistente. Com uma estratégia de marketing adequada, poderiam ampliar significativamente seu alcance. Assim, nasceu o próximo capítulo do Sítio Recomeço. Vanessa, com seu conhecimento de mercado e estratégias de comunicação, desenvolveu uma identidade visual completa para nossos produtos. Redesenhou embalagens, criou um site simples, mas elegante, estabeleceu parcerias com influenciadores digitais especializados em alimentação saudável e sustentabilidade. Não estamos vendendo apenas alimentos, explicou durante uma reunião coletiva onde apresentou suas ideias. Estamos vendendo uma história, um propósito, a história de pessoas que a sociedade considerou descartáveis, mas que se reinventaram, provando que experiência e sabedoria têm valor inestimável. Os resultados foram surpreendentes. Em apenas 2 meses, nossas vendas duplicaram. Começamos a receber pedidos de restaurantes além dos estabelecimentos de Cláudio, de pequenas mercearias especializadas em produtos orgânicos, e até mesmo de consumidores individuais que descobriram nossa história através das redes sociais. A expansão exigiu mais contratações. Seguindo nossa filosofia original, continuamos priorizando pessoas acima dos 60 anos com dificuldades para encontrar emprego. Contratamos Dona Matilde, de 73 anos, ex-professora de biologia, para supervisionar a qualidade da produção,
Seu Vicente, de 68, mecânico aposentado, para manutenção dos equipamentos. Dona Cristina, de 65, antiga secretária executiva, para administração e atendimento aos clientes. Em 4 meses, nossa pequena operação, que começara com um punhado de canteiros, havia se transformado em um empreendimento respeitável, com uma produção diversificada, clientes fiéis e uma reputação crescente no mercado de orgânicos. Mais importante, havia se tornado um modelo de negócio inclusivo, provando que idade avançada não era sinônimo de obsolescência. As sessões de terapia familiar continuavam regularmente. Doutor Rafael conduzia-nos habilmente através do complexo labirinto de mágoas antigas, expectativas não atendidas e novos entendimentos. Não foram poucas as vezes em que saímos emocionalmente exaustos dessas conversas, mas cada sessão parecia remover uma camada de ressentimento, abrindo espaço para algo novo crescer. Em uma dessas sessões, Vanessa finalmente verbalizou o que talvez fosse a raiz de muitos de nossos problemas. Após a morte da mãe, senti-me completamente sozinha, confessou. Você estava presente fisicamente, pai, mas emocionalmente tinha desaparecido. Então conheci Bruno, que me ofereceu segurança, um plano para o futuro. Agarrei-me a isso, a ele, como se fosse minha única chance de ter estabilidade novamente. Bruno, por sua vez, admitiu como a relação com seu próprio pai, um homem frio, exigente, que media o valor das pessoas exclusivamente por seu sucesso financeiro, havia moldado sua visão distorcida de mundo. Cresci acreditando que fragilidade era vergonhosa, que emoção era fraqueza, que valor humano se media em cifras, disse ele. Tratei seu pai como meu pai me tratava, como um meio para atingir objetivos, não como uma pessoa com dignidade própria. Essas revelações não apagavam o passado, não desfaziam as palavras cruéis ou as tentativas de manipulação, mas ofereciam contexto, compreensão. E com a compreensão, abria-se a possibilidade do perdão. Não um perdão que nega a dor ou minimiza o dano causado, mas um que reconhece a humanidade falha em todos nós. No 6º mês após a chegada de Vanessa e Bruno ao sítio, ocorreu um momento que considero o verdadeiro ponto de virada em nossa relação. Estava trabalhando na estufa nova, instalando um sistema de irrigação automatizado, quando Bruno aproximou-se, parecendo nervoso. Seu Altamiro, pai, corrigiu-se, hesitante. Posso falar com o senhor um minuto? Notei imediatamente a mudança no tratamento, de seu Altamiro, formal e distante, para pai, um termo que nunca havia usado antes. Indiquei o banco de madeira próximo à estufa e sentamos lado a lado, observando o sol se pôr atrás das colinas ao longe. Queria agradecer, começou ele, a voz embargada. Não apenas pela oportunidade de trabalhar aqui, de ter um teto quando precisamos, mas por me mostrar um outro modo de ser homem. Olhei para ele, surpreso. Cresci vendo meu pai tratar pessoas como degraus em sua escalada social. Funcionários, colegas, até mesmo amigos, todos eram úteis apenas enquanto serviam a seus propósitos. E achei que esse era o modelo a seguir, que ser bem-sucedido significava ser impiedoso. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Aqui vejo algo completamente diferente. Vejo pessoas trabalhando juntas, apoiando-se mutuamente, celebrando os sucessos uns dos outros. Vejo o senhor, um homem que teria todo o direito de nos desprezar, de buscar vingança, oferecendo segunda chance, orientação, até mesmo carinho. Bruno enxugou uma lágrima furtiva com as costas da mão. Mão agora calejada, curtida pelo sol, tão diferente das mãos macias do advogado corporativo que conheci há pouco mais de um ano. Nunca tive um modelo assim, continuou. Alguém que mostrasse que força verdadeira está em levantar os outros, não em pisoteá-los. Que sucesso pode ser medido pelo impacto positivo que causamos, não pelos bens que acumulamos. Que há dignidade no trabalho honesto, seja ele qual for. Ficamos em silêncio por alguns momentos.
absorvendo o peso daquelas palavras. Então, num impulso que me surpreendeu tanto quanto a ele, estendi minha mão e apertei seu ombro. Um gesto simples de afeto paternal que nunca havia compartilhado com ele antes. Ainda estamos aprendendo, Bruno. Todos nós, todos os dias. Naquela noite, ao me recolher, refleti sobre como a vida opera de formas misteriosas. Aqueles que me rejeitaram, que tentaram me descartar como algo sem valor, agora faziam parte integral do projeto que havia me resgatado. A dor que me impulsionou a buscar um novo começo agora se transformava em ponte para um relacionamento renovado. Não apagando o passado, mas construindo sobre ele algo mais sólido, mais verdadeiro. Uma semana depois dessa conversa, Antônio Bastos, o jornalista da Negócios Rurais, retornou ao sítio. A matéria original havia gerado tanto interesse que a revista planejava uma sequência, focando nos desdobramentos dos últimos 6 meses. Vocês se tornaram um fenômeno, explicou ele, maravilhado com as mudanças visíveis desde sua última visita. Não apenas pelo sucesso comercial, mas como modelo de negócio. Várias iniciativas similares estão surgindo em outras regiões, inspiradas diretamente pelo Sítio Recomeço. Durante 2 dias, Antônio documentou nossa expansão, entrevistou os novos colaboradores, fotografou as instalações ampliadas. Quando chegou a hora de falar sobre Vanessa e Bruno, perguntei se ele poderia incluí-los na matéria, não mais como antagonistas da história, mas como parte da narrativa de transformação e redenção. Tem certeza? Questionou ele surpreso. Na primeira matéria, respeitei seu desejo de não expô-los. Agora é diferente, respondi. Esta é uma história que merece ser contada por completo, não como vingança ou humilhação, mas como testemunho de que mudança genuína é possível, que pontes podem ser reconstruídas mesmo após danos profundos. A matéria de seguimento foi publicada 1 mês depois, ocupando 6 páginas da revista. O título, Do Descarte à Redenção, capturava perfeitamente a essência da nossa jornada coletiva. Além de documentar o crescimento do negócio, focava na dimensão humana, como ex-genro e filha, após tentarem descartar o patriarca, encontraram seu próprio recomeço justamente no lugar que haviam desprezado. O impacto foi imediato e amplo. Recebemos convites para palestras, programas de televisão, eventos sobre empreendedorismo social. Universidades manifestaram interesse em estudar nosso modelo de negócio como caso exemplar de economia inclusiva e valorização do conhecimento da terceira idade. Mas talvez o desenvolvimento mais significativo tenha surgido de um telefonema inesperado do gabinete de uma deputada federal. Impressionada com nossa história, ela queria discutir a possibilidade de transformar nossa experiência em base para um projeto de lei que incentivasse a contratação de pessoas acima dos 60 anos, oferecendo benefícios fiscais para empresas que adotassem políticas inclusivas para a terceira idade. Vocês não estão apenas mudando suas próprias vidas, disse a assessora da deputada durante sua visita ao sítio. Estão potencialmente impactando a vida de milhões de idosos em todo o país que enfrentam discriminação no mercado de trabalho. Numa tarde quente de domingo, quase 1 ano após aquela fatídica frase, "Vá morar com os porcos no sítio", que havia desencadeado toda essa jornada, reunimos-nos na área comum do sítio para um almoço especial. Não era uma data oficialmente comemorativa, mas sentíamos, todos nós, que era importante marcar o momento, celebrar o caminho percorrido. Enquanto observava as mesas dispostas sob as árvores, as pessoas conversando animadamente, os pratos preparados com ingredientes que havíamos cultivado com nossas próprias mãos, senti uma paz profunda. Ali estavam Manuel, Zulmira, Jurema, Dona Eulália, Cláudio, pessoas que haviam acreditado em mim quando eu mesmo mal conseguia vislumbrar possibilidades. Ali estavam os novos colaboradores, idosos que encontraram no sítio não apenas emprego, mas propósito e comunidade. E ali estavam Vanessa e Bruno,
Não mais os jovens arrogantes e materialistas que me expulsaram de casa, mas pessoas transformadas pelo trabalho duro, pelo contato com a terra, pela experiência de construir algo maior que eles mesmos. Teresa não estava ali fisicamente, mas sentia sua presença em cada conquista, cada novo desenvolvimento, cada relacionamento reconstruído. Viu só, meu amor? Pensei, olhando para o céu azul perfeito. Às vezes, é preciso perder algo para encontrar algo muito maior. Vanessa aproximou-se, tirando-me de meus devaneios. Trazia nas mãos uma pequena muda de jabuticabeira. Pensei que poderíamos plantar juntos, disse ela, com aquele sorriso tímido que me lembrava tanto sua mãe. É uma árvore que leva anos para dar frutos, mas que dura gerações. Achei simbólico. Aceitei a muda, sentindo o peso de tudo que ela representava. Tempo, paciência, esperança no futuro, conexão entre gerações. Juntos, caminhamos até o espaço escolhido, próximo à entrada do sítio, onde a árvore marcaria não apenas o acesso à propriedade, mas também este momento específico de nossa história compartilhada. Enquanto cavávamos o buraco, preparávamos a terra e acomodávamos cuidadosamente as raízes delicadas. Pensei em como a vida frequentemente nos surpreende. A mesma frase cruel que havia partido meu coração um ano antes, vá morar com os porcos no sítio, havia inadvertidamente aberto caminho para a maior aventura da minha vida, para uma reinvenção que jamais teria imaginado possível. E pensei também em todos os outros altamiros pelo Brasil afora, idosos descartados, considerados inúteis ou obsoletos, privados de dignidade e propósito. Quantos deles poderiam ainda contribuir, criar, inovar, se apenas recebessem a oportunidade? Quantas sabedorias estavam sendo desperdiçadas, quantas histórias silenciadas, quantos talentos ignorados. O sítio Recomeço era apenas o início. Havia tanto mais a fazer, tantas mais vidas a tocar. E eu, aos 68 anos, sentia-me mais vivo, mais útil e mais determinado do que nunca. Pronto, disse Vanessa quando terminamos de plantar a jabuticabeira. Agora é só cuidar e esperar, como tudo na vida, respondi, olhando não apenas para a pequena árvore, mas para tudo que havíamos construído juntos, como tudo na vida. Minha história começou com uma frase cruel que jamais imaginei ouvir. Vá morar com os porcos no sítio. Palavras pronunciadas pela própria filha que criei com tanto amor e dedicação. Palavras que poderiam ter me destruído, mas que, por uma ironia do destino, abriram caminho para o maior recomeço da minha vida. Hoje, ao olhar para trás, vejo a jornada completa, da rejeição à reconstrução, do abandono à criação de algo muito maior do que jamais sonhei. O sítio Recomeço não é apenas um empreendimento bem-sucedido que transformou hortaliças orgânicas em um negócio próspero. É um testemunho vivo de que nunca é tarde para recomeçar, de que a idade não determina nosso valor, de que a experiência e sabedoria dos mais velhos são tesouros a serem valorizados, não descartados. Quando Vanessa e Bruno me expulsaram, querendo tomar meu apartamento, não sabiam que eu já havia preparado secretamente minha saída. Não imaginavam que aquelas idas ao médico eram, na verdade, visitas a um pequeno sítio em Atibaia, onde eu estava plantando as sementes do meu futuro. E certamente não previam que um dia, após perderem tudo, viriam pedir abrigo justamente naquele lugar que haviam menosprezado. O que começou como uma horta simples transformou-se em um modelo de negócio que hoje inspira iniciativas semelhantes pelo país. Uma cooperativa que emprega exclusivamente pessoas acima dos 60 anos, provando que a terceira idade não é o fim da contribuição, mas potencialmente o início de uma nova e valiosa etapa. Nossos produtos orgânicos abastecem restaurantes renomados, nosso modelo de negócio é estudado em universidades e nossa história inspirou até mesmo um projeto de lei para incentivar a contratação de idosos. Mais importante que o sucesso comercial, porém, foi a transformação humana.
Vi minha própria filha e genro mudarem profundamente, abandonando a ganância e o materialismo que os consumia para encontrar propósito e significado no trabalho honesto, na conexão com a terra, na construção de algo maior que eles mesmos. Vi idosos considerados inúteis pela sociedade recuperarem sua dignidade, sua autoestima, seu senso de contribuição. E eu mesmo, um contador aposentado que havia perdido não apenas a esposa amada, mas também a filha para valores distorcidos, encontrei uma nova identidade, um novo propósito, uma nova família formada não por laços de sangue, mas por respeito mútuo e visão compartilhada. Se você que está me assistindo enfrenta algo parecido, seja rejeição familiar, desvalorização pela idade ou qualquer forma de desprezo, quero que saiba, há sempre um caminho adiante. Sua experiência tem valor. Sua sabedoria tem lugar no mundo. E muitas vezes, aquilo que parece o fim de uma história é apenas o começo de algo muito mais grandioso. Gostaria muito que você se inscrevesse aqui no canal Meu Avô Falou. Nele, compartilhamos histórias reais como a minha, relatos de vida que podem inspirar, consolar ou simplesmente fazer companhia. Sua inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, a ampliar esta rede de memórias e sabedorias que merecem ser preservadas e celebradas. Também peço que deixe seu like e principalmente seu comentário. O que você achou desta história? Já viveu algo semelhante? O que faria no meu lugar? Seus comentários são fundamentais para mantermos viva esta comunidade, esta troca de experiências entre gerações. Não deixe de assistir aos outros vídeos do canal. Cada história tem sua própria lição, sua própria magia, sua própria capacidade de tocar corações e transformar vidas. E se estiver dentro das suas possibilidades, considere ajudar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Este apoio financeiro é essencial para cobrirmos os custos de produção e conseguirmos trazer mais vídeos diariamente. Produzir conteúdo de qualidade demanda tempo e recursos, e sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que possamos continuar este trabalho que tanto amamos. Como costumo dizer, a vida não está no número de anos que acumulamos, mas nas histórias que construímos ao longo do caminho. E nossas histórias, as histórias dos que foram considerados velhos demais, ultrapassados, descartáveis, são justamente aquelas que mais precisam ser contadas, ouvidas e lembradas. Obrigado por acompanhar minha jornada do apartamento no Morumbi até o sítio Recomeço. E lembre-se sempre, às vezes é preciso perder algo para encontrar algo muito maior.